Estamos de volta com mais uma live, hoje sim, religiosamente aos domingos, como eu falo, a nossa missa de domingo, um pouquinho mais tarde, comecei às 10 horas da noite, porque aqui em Portugal foi um jogo do Euro e infelizmente Portugal perdeu. Eu vou ser sincero, eu não vejo futebol, não sei nem se isso é um jogo eliminatório, se agora já era, mas em consideração às pessoas que me pediram para fazer a live um pouquinho mais tarde, eu comecei a live hoje às 10, eu peço desculpa mais uma vez fora do horário, mas o importante é que estamos aqui. Também não tenho perguntas, os meus alunos do MES, eles estão já sabendo tudo e não deixaram nenhuma pergunta para mim lá na plataforma do curso, então hoje também posso perguntar, já era? Então eu acho que já não tem jeito. Eu posso também hoje responder aqui perguntas ao vivo das pessoas que estão me assistindo, tá bem? Só antes eu vou fazer alguns comentários em relação às publicações que eu coloquei essa semana. Uma delas, muito polêmica, né? Que eu falei sobre dieta cetogênica e como é a dieta da moda, talvez, né? A dieta hoje que as pessoas mais falam e que mais existem médicos, inclusive, né? E nutricionistas na internet falando sobre os benefícios da dieta cetogênica e como eu sempre fui na vida uma pessoa muito do contra e muito desconfiada das coisas que estão na moda e que se fala muito, eu tenho uma visão crítica muito grande em relação a muita coisa e essa dieta cetogênica é uma das questões. Quem me ouve falar sobre alimentação, saúde, emagrecimento, né? Quem já viu as maratonas do MES, que aliás amanhã vai começar, eu amanhã à noite, às 9 horas da noite aqui de Portugal, vou dar a primeira aula da maratona, são 4 aulas ao vivo que eu dou, gratuitas, 100% gratuitas, e quem não se inscreveu ainda pode ir na minha bio e se inscrever, é só se inscrever, colocar o e-mail lá e confirmar, e vai participar da Maratona do Emagrecimento Saudável, que é um evento que eu crio, que eu falo sobre saúde, alimentação, né? Eu falo muito sobre um estilo, né, de vida que eu chamo de MES, que é o Método do Emagrecimento Saudável, e esse estilo de vida, ele não se enquadra em nenhum desses, né, dogmas. Eu falo assim, o MES não é uma dieta, o MES é mesmo um estilo de vida, não tem nada a ver com dieta, porque em momento nenhum eu vou falar de restrição calórica, eu vou falar de restrição alimentar, né, tirar grupos alimentares, você restringir calorias, ter que se sujeitar a algum tipo de disciplina dogmática, isto não existe. O MES é um estilo de vida e eu, né, enquanto médico, né, enquanto a minha experiência em mais de 20 anos acompanhando pacientes, desenvolvi, né, uma técnica das pessoas aumentarem a saúde e diminuírem o peso, né? Conciliar as duas coisas, que é emagrecer com saúde, de uma forma prática e prazerosa. O MES é isso, tá bem? E as pessoas que quiserem entender melhor, assistam a maratona, porque eu fiz as aulas, preparei as aulas todas com muito carinho, e amanhã a gente se encontra às 9 horas da noite aqui de Portugal. São 5 horas da tarde do Brasil. E lá eu falo, né? Eu falo muito, gente, assim, se fosse definir, né, qual seria a minha principal lema em relação à saúde, é você se conectar, né, com as nossas raízes, é fazer uma conexão com a natureza, da forma que o ser humano sempre fez na sua evolução, né, e que hoje parece que esqueceu, né, porque hoje a gente não tem contato. Hoje eu passei o dia inteiro, né, andando de bicicleta, na praia, etc., fim de semana foi, né, voltado ao contato com a natureza. Eu acho fundamental, né? De segunda a sexta eu estou trabalhando, estou fechado na clínica, etc. Sábado e domingo é o mínimo que eu posso fazer, são 2 dias em que eu volto a me reconectar com a natureza. Vou ver a linha do horizonte, modular meus hormônios, etc. Tá com as pessoas que eu gosto, de fazer atividade física, pegar sol e tudo isso. Então essa conexão com a natureza, gente, para mim é um pilar fundamental para a gente voltar a ter saúde. E quando a gente fala isso, a gente está falando também da alimentação. Então basta você primeiro colocar isso na sua cabeça, né? Se você perguntar para sua avó que alimento é aquela, ela não conhecer, provavelmente é um alimento que você já deve, né, colocar de lado. A vovó tem que conhecer o que é alimento, né? Se Deus criou, né, se foi criado por Deus, também você pode aceitar aquilo como um alimento bom. Se foi criado pelo homem ou modificado pelo homem, também não. E isso eu falo para qualquer alimento, né? Uma das coisas que eu estava a falar era da dieta cetogênica, né? Que criou muita polêmica, já que hoje, né, é a dieta da moda, todo mundo fala de cetogênica, que cetogênica ou a dieta low carb são as dietas que fazem emagrecer e etc, etc.
Eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação a isso. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que você não precisa fazer essas restrições, né, de macronutrientes para você emagrecer com saúde. Eu falava que não existe, no meu entender, uma dieta low carb. Não existe. Não existe uma dieta cetogênica. Até porque é difícil, né? Você vai fazer uma dieta cetogênica como estilo de vida? Fazer pro resto da vida, você vai ficar contando calorias? O que são 50 gramas de carboidrato que você não pode comer numa low carb? O que são 20 gramas de carboidrato? É difícil, nem eu sei quais são os alimentos, quantas gramas de carboidrato em cada alimento. É uma coisa que não é prática. Então, se não é prática, não funciona. Se você conseguir introduzir na sua vida uma coisa que seja prática, ela funciona pro resto da sua vida. Então, por isso que eu vejo que pacientes que entendem a minha mensagem, eles começam a fazer essa orientação que eu dou e continuam fazendo. E outra coisa que eu vejo é que quando ela entra, né, nesses dogmas de uma dieta, aí você sai um pouquinho da linha, parece que você, né, cometeu um assassinato, uma coisa assim, muito. E não existe isso na vida, né? Em qualquer tipo de estilo de vida, você de vez em quando pode sair um pouquinho da regra, né? E aí o que acontece? Na dieta cetogênica, o que eu vejo por que eu falo, mas aí as pessoas falam, mas doutor, mas a dieta cetogênica, você pode comer verduras, etc. O que eu vejo na prática é que as pessoas que fazem esses tipos de dieta low carb cetogênica, elas acabam consumindo muitos derivados de origem animal. Então acabam comendo muita carne, além disso acabam comendo muito peixe, né? Comem muito salmão, que eu já falei num vídeo lá o que eu acho do salmão. Eu acho que o salmão é um peixe que você não deve consumir atualmente, não deve consumir. Diferente do que você ouve falar, o salmão hoje é um peixe de cativeiro, com todos os problemas que os animais confinados eles têm. Então, comem muito salmão, comem muitos enchidos, né? Comem bacon e comem embutidos, comem muito ovo, que é um alimento que você comer de forma racional não é mal, mas se você comer muito comem muito ovo, comem muito óleo também, comem muitos lácteos, etc. Então, aí o que acontece? Se você come esses alimentos em excesso, ou se você come todos os dias, que não tem que comer, ninguém tem que comer proteína animal todos os dias. Isto não existe. Isto não é natural. O ser humano nunca fez isso. Comer nem os carnívoros, mais carnívoros do planeta, eles comem carne todos os dias. O leão é capaz de comer carne uma vez por mês. Então não existe isso. Então a dieta cetogênica ela não é natural. E aí, quando sai da naturalidade do nosso corpo, na minha cabeça não entra como uma coisa lógica. E aí o que acontece? Além disso, as pessoas... Quando você come muito, né, proteína animal, é natural que você vá comer menos os verdes. Por quê? Porque a carne animal, né, com alta concentração de proteína e gordura, tem uma alta densidade calórica. Então você come uma carne, você naturalmente vai comer menos os verdes. E aí isto sim é um dos principais problemas, porque o verde é limitado, você tem que comer verde. As pessoas têm que comer verde pelo menos, sei lá, 2 refeições, um prato grande de verdes. Ou então fazendo um batido, que aí eu vejo que você concentra lá bastante verde e toma. E é um detox para o seu corpo excelente. Mas as pessoas têm que comer, né? O plant-based é fundamental. E aí é o outro lado, né? O veganismo. Eu não concordo com o veganismo. Eu não sou vegano. Eu acho que o veganismo não é natural, da mesma forma que, né, a dieta cetogênica, o outro lado, né, o extremo, você comer a base de plantas, né, o tempo todo e não comer nenhuma proteína animal, eu acho que não é certo. O ser humano ele é onívoro, canso de falar isso, então você não precisa de extremos, nem vai ser carnívoro, nem vai ser vegano, a menos que, aí existem sempre exceções, você é uma pessoa que come proteína animal e você se sente mal, né? Você não se sente bem, e aí é uma exceção, aí você vai ter que fazer uma alimentação vegana, mas você vai ter que ter muito, ou então até um vegetarianismo, um lacto-ovo-vegetarianismo, comendo ovo, etc. Mas sabendo o que você está comendo para você não ter déficit nutricional, que eu vejo muito em pessoas veganas. Então, assim, o veganismo para mim também é errado. Eu acho que a gente tem que comer proteína animal, mas dentro de uma moderação. Por quê? Porque o excesso de proteína animal faz com que você coma menos os alimentos que você tem que comer muito, né? Que é o plant-based, os legumes, as verduras, etc. E é o que eu falo, né? Os verdes são ilimitados, você come o que você puder, você quase que pensa assim, o que crescer acima do solo, você pode comer ilimitado.
O que cresce abaixo do solo são principalmente os tubérculos, né? Então é a beterraba, cenoura, a batata doce, etc. Os tubérculos você não pode comer de uma forma ilimitada. E aí eu dou aquela explicação que as pessoas já sabem. Por quê? Nasceu acima do solo, tem a energia produzida a partir do sol. Então esse alimento, como o verde, ele produz a própria energia. Então ele não acumula energia. Então quando você come esse alimento, ele tem muito pouca caloria. Quando nasce abaixo da terra, já não tem sol. Então não consegue produzir energia abaixo do sol. O que ela faz? Acumula na forma de amido. Então são alimentos com alta densidade de amido, que é saudável, que é bom para a saúde. Eu ontem comi uma batata com casca, né, com um molhozinho assim, de especiarias. Isso é uma dádiva da alimentação. Ninguém vai engordar porque come batata, eu tenho certeza absoluta. A menos que você seja um comedor de batata ou que você coma batata frita, frita em óleo vegetal, cheio de sal. Aí sim. Mas isso daí é um alimento modificado. Mas você comer uma batata da terra, que você colocou uma especiaria, colocou um pouquinho de azeite, etc., levou um pouquinho para o forno, isso é uma dádiva da alimentação, pelo amor de Deus. A vida inteira aqui, meus familiares, na Gafanha, eles comem aquela batata ao murro, né, que eles dão um soco na batata, e é uma coisa maravilhosa, comem com casca e tudo, jogam até na mesa. Essa é a culinária portuguesa no seu melhor, né? A essência da culinária portuguesa que é fantástica, né? Até a entrada dos processados, e aí as pessoas começaram a ficar obesas aqui também. Mas, que eu estava falando, então a energia, se for abaixo da terra, tem muita concentração de amido, você não pode abusar. Se for acima da terra, você pode abusar, come que é ilimitado, e isso é muito bom. Quanto mais você comer, mais o seu corpo ativa vias metabólicas, vias de detoxicação, vias de modulação hormonal. Porque eu vejo, por exemplo, muitas mulheres que têm hoje no corpo um quadro chamado predominância estrogênica. Só para vocês terem entendido, porque isso é muito complexo, gente, tem muita coisa. Eu fico falando de forma simples, depois eu dou umas explicações para vocês entenderem que é muito mais do que só, eu não estou comendo caloria, esqueça-se de caloria. Lembre-se que o nosso excesso de peso ele é hormonal, é um estímulo hormonal, né? É principalmente dado pela insulina, mas tem outros hormônios que também participam, né? A insulina a gente sabe que é o principal hormônio. Sem insulina você não engorda, né? Você pode pegar um diabético tipo 1, aquele diabético que não produz insulina, né? E você dá para ele 10.000 quilocalorias por dia, ele não engorda. Entendeu? Sem insulina você não engorda, ponto, aguardem isso. Mas existem outros hormônios que participam disso, por exemplo, como hormônios de estresse, né? Como o estrogênio, né? Que faz uma modulação na gordura da mulher. Então, por exemplo, aquelas mulheres que têm predominância estrogênica, quando elas comem muito verde, e aí principalmente o verde da forma íntegra, né? Comer saladas, por exemplo, o verde, com o efeito da fibra que o verde tem, né? São alimentos muito fibrosos, ele faz uma limpeza intestinal de excesso de hormônios, porque existe no nosso corpo uma coisa chamada circulação enterohepática, em que alguns hormônios, quando eles caem no intestino, eles depois são reabsorvidos por essa circulação enterohepática e eles voltam para a circulação. Mas quando você tem fibra, a fibra faz como se varresse esse excesso de hormônios. Então isso é um entre vários, né, benefícios que a fibra pode dar para o corpo de qualquer pessoa e principalmente a mulher. Então, quando a mulher, por exemplo, para de comer muitos lácteos, né, ricos em estrogênio animal, para de comer muitas carnes, né, ricos em estrogênio e proteínas proliferativas, e começa a comer muitos verdes, né, vai para saladas, etc., e coloca lá nos verdes aquela diversidade de cores de outros legumes, ela está limpando o corpo dela de excessos de hormônios prejudiciais. Dentre outras milhões de coisas, né, que a gente pode falar. Porque, por exemplo, se ela come muita carne, a carne em excesso vai inflamar o corpo dela, né, produz, inclusive, no intestino uma substância chamada trimetilamina, e essa substância ela é inflamatória. Então, a inflamação vai fazer com que atrapalhe a modulação dos hormônios dela, libera cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório. O cortisol é feito a partir da progesterona, a progesterona diminui, o estrogênio, mais uma vez, fica predominante. Então, entendeu, gente? Então ouça o que eu estou falando. Comer uma alimentação plant-based é a base, de vez em quando, comer proteína, porque a gente não tem que ser radical com nada. Este é o princípio de alimentação que eu tenho certeza absoluta que é o que seu corpo gosta, tá bem? Agora, existem exceções, como eu falei, uma pessoa que é intolerante à carne e proteína animal, porque existem pessoas assim, e nunca em excesso. E sempre lembrar aquilo, existem carnes e carnes. Quando a gente fala de uma carne grass-fed, né, uma carne que está no pasto, né, aquele animal solto, isto daí é fantástico, porque aquele animal comendo muito verde, ele leva nutrientes para a carne.
Então, realmente, já tem estudos mostrando que a carne de um animal de pasto tem mais polifenóis, que é uma substância que está lá no verde, passa pela carne e passa para você. Agora, se é um animal confinado, que comeu ração, inflamou o intestino dele, porque o animal não come ração de soja, né? Comeu de cereais, a base de cereais, né? Tomou antibiótico, tomou hormônio, aí é isso que está indo para você. É um animal completamente doente. E é a maioria da carne que as pessoas comam. Então, quando você está fazendo uma dieta cetogênica, eu tenho certeza que você não está comendo todo dia uma carne de pasto. Agora, se você fizer uma dieta plant-based e de vez em quando comer uma carne, você pode comer uma carne de pasto, porque aí é mais fácil, porque essa normalmente é mais barata, é mais difícil de achar. Tá bem? Não precisa fazer dieta cetogênica para você emagrecer e você não vai ter saúde. Ouça o que eu estou a dizer. Você faz uma plant-based, come carne de vez em quando e faz os intervalos de jejum. Porque o que a cetogênica passa é a ideia de que você não pode liberar insulina. Tá bem? Que já é um erro, né? Na verdade, você não pode ter uma resistência insulínica no seu corpo. Você tem que ter sensibilidade insulínica, mas tem que liberar insulina de vez em quando. A sua saúde e a sua longevidade estão diretamente relacionados com a sensibilidade insulínica do seu corpo. Guardem essa frase, tá bem? Essa frase, acabei de pensar nela agora e é mesmo isso. A sua saúde e a sua longevidade estão diretamente relacionadas com a sensibilidade do seu corpo à insulina. Ou seja, quanto menos insulina seu corpo precisar liberar para ela fazer o efeito dela, melhor. E se você faz essa alimentação que eu falei com intervalos de jejum, o seu corpo tem uma sensibilidade insulínica perfeita. A sua insulina no sangue em jejum vai ser menor que 5 e você está sempre com esse hormônio modulado. Consegue fazer isso com uma dieta plant-based, cheia de legumes, verduras, cereais, frutas, garanto, e fazendo intervalos de jejum. O seu corpo pode ser que precise de um intervalo maior ou outro, aí depende de cada um. Você vai ter que descobrir qual é o intervalo, né? Eu, por exemplo, no MES, eu dou um passo a passo para você entendendo como você consegue fazer isso no seu corpo. Mas é basicamente isso. Você tem que descobrir qual é o intervalo de jejum que o seu corpo consegue criar essa sensibilidade insulínica. Quais são os horários ideais para o seu corpo conseguir assimilar bem os nutrientes? Isso é uma individualidade de cada um. Mas entenda, você pode fazer uma alimentação saudável, né? Por exemplo, durante a semana eu faço muito o OMAD, né? One Meal a Day. No fim de semana eu como 2 vezes, mas eu nunca passo de 2 refeições por dia. Ou é uma ou é 2. Durante a semana eu como uma. Nesse horário eu como bastante. Eu como bem, eu como muito tubérculo, eu como muitos... verdes, né? Eu como fruta na salada, eu como leguminosas, né? Porque, por exemplo, a outra dieta que é muito na moda hoje, né? E que eu também não concordo, é a dieta paleolítica. A dieta paleolítica talvez fosse a quase ideal, mas ela, como qualquer dieta, né? Que usou a palavra dieta, você tem que desconfiar, né? Porque dieta remete a uma coisa que vai acabar, né? Porque dieta, nunca existiu uma dieta que desde de gerações atrás que fosse funcionar. Dieta é da moda, depois vai passar. Estilo de vida, não. Esse fica. Você tem um estilo de vida saudável, isso é pro resto da sua vida. Dieta paleolítica, qual é o erro? Daqui a pouco as pessoas vão começar a descobrir e vão parar de fazer. É porque você não pode tirar leguminosas da sua refeição e nem cereais integrais. Você vai me dizer agora que é proibitivo para uma pessoa comer quinoa, comer trigo sarraceno, comer amaranto, comer arroz integral. Eu adoro feijão com arroz. Eu, como todo brasileiro que está me assistindo aqui, é até um pecado eu falar pra você, não coma arroz integral, porque na era paleolítica não tinha arroz. Que loucura é essa? Não tem nada a ver. Na era paleolítica, as pessoas faziam coisas completamente diferentes, inclusive porque quem faz dieta paleolítica come barrinha de cereal paleo, que eu sei que come, isso não existia na era paleolítica, mora numa casa fechada, não mora numa caverna, e o paleolítico, ele fazia jejum. Fazia jejum, porque na era paleolítica ninguém tinha comida o tempo todo, ninguém tinha geladeira em casa. Então ele fazia jejum. O grande sucesso daquela dieta seria o jejum para mim. E não uma alimentação porque você excluiu as leguminosas, porque é outra coisa. Ninguém vai engordar comendo feijão. Acredita em mim. A única coisa que o feijão vai causar no seu corpo é um agradecimento das suas bactérias intestinais. Agora, se você é um comedor de refinados, vai comendo feijão aos poucos. Você não pode sair comendo, né, do zero para uma feijoada. Você tem que acrescentar de 5 a 10 gramas de fibra por dia para ir aumentando no seu corpo a quantidade de fibra que você dá para o seu corpo. E isso
é o maior antídoto para qualquer coisa ruim que você coloque no seu corpo. Açúcares, frutose, toxinas e etc. Porque a fibra, ela limpa seu organismo. Junto com os fitoquímicos, é a dádiva que vai fazer o seu corpo se limpar, tá bem? Carne não tem fibra, né? Os ovos não têm fibra. Esses alimentos, eles colocam excesso de proteína e gordura no seu corpo, principalmente se você comer em excesso. Se você comer de forma moderada, não tem problema. Não é para comer demais, não é para não comer. Deu para entender, né, gente? Isso são extremos, né? Porque virou, na década de 70 e 80, veio aquela celeuma da gordura e aí entraram as dietas low fat, né? E durante esses anos viu-se que era um absurdo você falar que a base da pirâmide são cereais e massa e etc. E pronto, todo mundo ficou obeso e doente, viu-se que estava errado. Mas agora as pessoas vão para o extremismo. Agora é dieta low carb. Passou de 8 para 80. Isso não existe, porque você não tem que restringir macronutrientes, desde que você entenda a qualidade desse alimento e você faça intervalo de jejum. Então eu vou agora instituir um novo nome de dieta, criado agora pelo Dr. Rodrigo. Eu nunca ouvi falar isso em lugar nenhum, juro por Deus, pelo meu pai. Eu vou dizer, não existe dieta low carb, dieta low fat, existe dieta right carb. É o carboidrato certo. Isso sim, uma dieta right carb você pode comer à vontade. Se você comer os carboidratos certos, você não precisa baixar eles. Você só tem que comer os certos e junto com isso fazer estratégia de jejum e uma alimentação plant-based. Por quê? Porque aí você está dando os nutrientes todos, você está dando carboidratos que são importantes para o funcionamento do seu corpo. Nosso corpo gosta de glicose e consegue armazenar. Porque quando você come um alimento rico em amido, por exemplo, que eu estou falando aqui, se você quiser comer uma batata doce, se você fez intervalo de jejum, você esvaziou os seus depósitos de glicogênio, que é onde a gente guarda glicose no nosso corpo. O corpo, ele guarda energia de duas formas, glicogênio, principalmente no fígado e no músculo, e gordura, né? Se você guardou na forma de glicogênio e utilizou quando você está fazendo jejum de 24 horas, por exemplo, ele limpa basicamente seus estoques de glicogênio, principalmente hepático. E aí quando você vai comer, você volta a estruturar esses depósitos. O problema do nosso corpo é o excesso, é o que as pessoas colocam o tempo todo comida, aí o corpo não tem mais o que fazer. Já está com o estoque cheio, ele começa a transformar em gordura para empacotar. Entendeu? Então ele faz umas coisas chamadas lipogênese. E quando vem, por exemplo, do fígado, chama de novo lipogênese. É o que faz, por exemplo, com a frutose. Se você come um refrigerante que tem lá 40 gramas de carboidrato, aí sim, meu filho, não tem jeito. O corpo não tem o que fazer com tanta energia e ele vai e estoca. Agora, se você come uma alimentação diversificada depois de um intervalo de jejum, o seu corpo ele vai ter que carregar os estoques que ele tinha esvaziado durante o processo de jejum. Por isso que o jejum ele não é inanição, não é você agora ficar passando fome, não é nada disso. É uma interrupção voluntária, né, da alimentação, uma interrupção voluntária da alimentação e ponto. Não é passar fome. Passar fome é o que falam para você comer o tempo todo, né? Dito pela indústria alimentícia. E você vai fazer jejum, você vai morrer de inanição. Que isso? O ser humano hoje morre por excesso de comida. Gente, você tem que pensar nisso. Nos Estados Unidos, a cada 1 minuto, morrem 3 pessoas por doença cardiovascular. Façam as contas no final dessa live quantas pessoas morreram em 1 hora, em 60 minutos, que eu não sou bom de matemática, então tem que fazer as contas. Quantas pessoas morreram se a cada 1 minuto morrem 3 pessoas? São estatísticas americanas. Ou seja, morre muito mais gente de doença cardiovascular até do que essas pandemias aí que as pessoas tanto se assustam. Morre muito mais, então. Eu estou muito mais preocupado com o que meus pacientes estão comendo nas refeições do que, né, se eles estão usando máscara. Porque isso é muito importante para a nossa saúde. É como está a nossa capacidade imunológica, né? Como o nosso corpo está desinflamado. Muitas das pessoas que morrem por causa desse vírus aí maldito que está no ambiente é porque ela já tem um corpo pré-inflamado. Né? Um corpo pré-inflamado. E quando chega o vírus, é como se você colocasse gasolina no fogo, né? E aí você faz aquela inflamação, aquela tempestade inflamatória e a pessoa acaba tendo um problema mais grave. Então o que você tem que fazer? Desinflamar o seu corpo. Como é que você desinflama o seu corpo? Principalmente enchendo o seu corpo de fitoquímicos. E não é com suplementos vitamínicos, porque o suplemento vitamínico é uma nutrição desequilibrada. Na natureza, as coisas estão todas equilibradas, né? De uma forma complexa, estruturada, diversificada e equilibrada. Aí quando você toma um suplemento de vitamina C, né, é uma coisa
totalmente desequilibrada. Não é assim que você nutre o seu corpo. Você nutre o seu corpo dando tudo da forma mais eficaz possível. Como eu falei, né? O princípio da diversidade, que eu falei em outro vídeo. Esse, por acaso, foi bastante comentado, não é polêmico, então todo mundo falou. Realmente, isto é a melhor forma da gente nutrir o nosso corpo. Diversificar com a maior diversidade de cores, de sabores, né? De cheiros, texturas. As nossas bactérias gostam disso, porque aí você cria novas bactérias e bactérias para tudo. E também não adianta ficar tomando probiótico. Uma das bactérias mais importantes hoje, como prevenção, principalmente de cancro, chama-se Akkermansia muciniphila. Essa bactéria, você der probiótico, você não vai criar mais essa bactéria. Você consegue criar essa bactéria colocando no seu corpo polifenóis, né, que estão nos berries, né? Agora é época aqui em Portugal de berries. Você tem que comer framboesa, tem que comer mirtilo, tem que comer morangos, etc. Essa bactéria, a romã, né, uma fonte excelente de polifenóis que vão nutrir essa bactéria. Essa bactéria, ela cria uma membrana no nosso intestino, né, uma membrana de muco que protege do intestino da leaky gut syndrome, né? Então você começa a ter a sua imunidade muito mais tranquila, porque você tem essa bactéria protegendo o seu intestino. Então os polifenóis do romã, o chá verde também. Então uma estratégia excelente no jejum é você tomar chá verde. O chá verde ele vai ajudar a nutrir essas bactérias. Então, gente, é basicamente isso. Então nem lembro porque eu comecei a falar sobre isso, mas deu para entender, né? Não tem que ser radical com nada nessa vida, nem ser dogmático. O ser humano adora, né, tá dentro de um grupo. Então agora eu estou dentro do pessoal da Keto Diet. Então agora eu sou cetogênico, etc. Esqueça, faz isso para outras coisas, gente. Realmente, uma das coisas que mais predizem a nossa longevidade é você viver em comunidade, né? Todas as Blue Zones, né? Aquelas zonas, Okinawa, Sicília, não sei o quê, tem uma coisa em comum que é muito interessante. As pessoas vivem em comunidade, né? As pessoas se ajudam, elas pertencem a um grupo, tem a sensação de pertencimento, isso é muito importante. Além disso, também objetivos e propósitos de vida. Está mais que estudado que essas coisas todas aumentam a sua longevidade e bem-estar. Mas você não precisa ficar entrando em grupos, né? Grupos religiosos, ou grupos de dieta, ou grupos de não sei o quê, e virar dogmático aquilo. Não tem necessidade disso. Se você quiser entrar numa comunidade, entra num grupo de dança, entra num grupo de canto, entra num grupo de jogar boliche, jogar gamão, sei lá. Cria uma comunidade para você, uma comunidade da sua cidade, etc. Mas não precisa ser dogmático na sua alimentação, porque lembre-se, a alimentação diversificada é o que vai te fazer saudável, e você pode comer proteínas animais. Ah, mas o vegano ele é tão do bem com a natureza. Concordo. Eu sou totalmente a favor e me identifico 100% com o veganismo do ponto de vista ambiental, né? Do ponto de vista ecológico da natureza, do ponto de vista animal, 100%, com certeza absoluta. Eles têm uma preocupação com o animal que o ser humano não tem. Comecei a ver um documentário outro dia aqui com a Suzana chamado Earthlings, ou Terráqueos, a tradução, e a gente não conseguiu ver, porque é o ser humano se achando o todo-poderoso, né, desse mundo, e eles criam um termo chamado especificismo, né, que a gente, enquanto espécie humana, se acha poderoso e acha que pode fazer o que quiser com a nossa natureza, com os nossos animais, e não é assim, isso não existe. Né? Hoje eu andando de bicicleta, até coloquei um post nos meus stories de que, exatamente, Terrac, de que as pessoas o tempo todo, eu passo numa zona de verdes e é o tempo todo, latinha de refrigerante, pacotinho de biscoito, caixinha de chocolatado, né, leite com chocolate. Isso é uma vergonha. Como é que uma pessoa pega uma lata e joga no meio do verde? É inacreditável que o ser humano ele é capaz de fazer isso. E ele é capaz de fazer isso com animais, é capaz de fazer isso com outras pessoas. Né? O ser humano é inacreditável, né? A capacidade, a ignorância que tem, né? Um cérebro tão capaz como o nosso. Mas aí o que eu falo? Quando uma pessoa faz uma alimentação lixo dessas, existem alterações no nosso cérebro. Por incrível que pareça, tem até estudos em presidiários, em que você melhora a alimentação dos presidiários, eles se tornam menos agressivos. É verdade, se você vê seu filho deprimido, se você vê seu filho agressivo, se você vê seu filho com problemas cognitivos, sabe que o seu cérebro inflamado, ele não reclama. É diferente de você cortar o braço, você tem dor.
Quando você está com o cérebro inflamado, você não tem dor no cérebro. Muitas vezes a enxaqueca é uma pressão da musculatura, né, da calota craniana. A inflamação dentro do cérebro, ela se manifesta com depressão, ansiedade, hiperatividade, déficit cognitivos, etc. Então, se você tem o seu cérebro inflamado, é assim que o seu filho vai se manifestar. E sabe por que ele está com o cérebro inflamado? Pela alimentação dele. Só comendo alimentos inflamatórios, né, à base de óleos vegetais, açúcares, etc., e não comendo alimentos saudáveis, né, sucos verdes, né, muitos verdes. A criança não gosta, eu sei, mas tem que habituar, porque é isso que vai fazer o cérebro do seu filho desinflamar e ficar otimizado, né, para o estudo, para aquela fase de crescimento daquele cérebro. E o ser humano, por que eu estava falando isso da atitude, né? Dessas atitudes intempestivas, ignorantes de uma pessoa que está tomando refrigerante? Na minha cabeça tem uma relação completa. Por quê? Porque o nosso lobo frontal, ele é a parte do nosso cérebro de controle, né? E de controle como se fosse um adulto, né? O adulto que faz que toma conta das crianças, né? O lobo frontal é a nossa zona de controle de... Tá faltando a palavra aqui. Mas de raciocínio lógico. E a gente tem a zona chamada amígdala, né? Que é uma zona como se fosse a criança, né? É uma zona livre. Pertence ao nosso cérebro reptiliano, é um cérebro primitivo. E quando você come, hoje já está mais estudado isso, quando você come alimentos aditivos, ricos em açúcar, ricos em xarope de milho com alta concentração de frutose, esses alimentos inflamatórios, você começa a ter uma desconexão do lobo frontal com a amígdala. Então você começa a ter essas atitudes estúpidas de um ser irracional, como o ser humano se manifesta muitas vezes. Então as atitudes irracionais estão totalmente relacionadas com a alimentação errada. Então é por isso que eu não me surpreendo a 100%, né, com as pessoas que bebem refrigerante, que tomam energéticos, que é o que eu via muito lá, latinha de energético, iogurte com açúcar, bolachinhas, chocolates de açúcar, etc. Por quê? Porque tem uma disrupção fronto-amidaliana. E aí a pessoa desculpa o termo, é um imbecil e fica jogando coisas na natureza. Deu para entender, gente? Então é assim, vira um cérebro de réptil. E aí a pessoa age igual réptil. Você não quer ser réptil? Começa a colocar alimentos que nutrem o seu cérebro. Bastante alimentos ricos em gordura boa, seu cérebro precisa, né? Você pode dar o ácido alfa-linolênico, ômega 3 vegetal, ou até pode dar, de vez em quando, como eu falei, comer peixes gordos, que já são ricos no ômega 3 DHA, que é para o seu cérebro. Tá? Ou então, se você achar que não tem essa possibilidade de fazer essa alimentação, toma uma cápsula de DHA. Mas é muito importante essa densidade nutricional para o seu cérebro funcionar bem, porque senão o nosso mundo vai estar intoxicado de substâncias e detritos, né, que o ser humano joga na própria casa. Né, joga na própria casa, na natureza, né, que é o que nos dá a fonte de vida, né, o oxigênio que limpa o ar, etc. E as pessoas vão e jogam uma latinha de refrigerante que estava lá, algumas já enferrujadas, etc. É uma tristeza ver isso, né, feito pelo ser humano. Mas deu para entender, não deu, Regina? Expliquei, é verdade isso mesmo. Você come porcaria, o seu cérebro fica, além, né, do cérebro ficar dessa forma que eu falei, né, você tem uma disrupção, né, mental, vira um débil mental, você cria adição. A adição nada mais do que isso, porque esses alimentos eles são aditivos, que a indústria alimentícia quer isso. A indústria alimentícia ela não consegue manipular os alimentos naturais. Hoje eu fui lá e comi alimentos da terra do meu tio, mas ali ele plantou, cresceu do sol, ninguém fez nada. Agora, a indústria alimentícia ela fala como a gente consegue criar adição para essa pessoa não parar de comer o meu alimento. Então ela coloca ali um monte de coisa que vai te criar adição para você comer aquilo o tempo todo e sem parar. E aí como é que você quer emagrecer? Comendo alimentos aditivos. Você vai ficar um débil mental que vai jogar a latinha ou o pacotinho no chão e vai ficar obeso e desmemoriado. Deu para entender, gente? Então é impossível, pode, claro, limão por lima, todo limão é excelente, pode comer tudo. Mas então era isso, gente. Eu nem lembro, eu estava falando do veganismo. Então, eu me identifico muito com a alimentação vegana nesse aspecto, do animal, do ambiente. Nisso eles são perfeitos. Eles tentam ao máximo, né,
orientar as pessoas de que a gente não deve comer animais, né, por causa do bicho. Mas eu acho o seguinte, a gente tem que lutar contra os maus tratos animais, né? Porque se for uma vaca do campo, que está pegando sol, que está comendo relva, aí o animal não está sendo maltratado, né? Ele vai ser ali na hora do abate, tem que ter uma técnica de abate que não seja cruel, tipo aquelas alimentação kosher, né? Que você faça um tipo de abate que não seja cruel, mas para mim o cruel é confinar qualquer tipo de animal. Então não existe comer carne confinada, comer frango confinado, né? Ovo de galinha de aviário. Isso tudo é cruel para o animal, né? Dão para ele aquelas rações. E aí tudo isso, né, quando a gente fala do maltrato dos animais, você vê como é que começou a cadeia, né? Você que é um comedor de carne processada, e aí tem os maus tratos dos animais. O maltrato do animal também gera problemas ambientais. Por quê? Para esse animal confinado, eles dão cereais. Então tem aquelas largas monoculturas de soja, de milho, que é para alimentar esses animais que engordam mais rápido, né? Porque a gente sabe que esses cereais processados, eles engordam mais rápido, então eles querem isso. O grass feed, a carne fica mais saborosa e mais nutritiva, mas o objetivo da indústria é crescer mais rápido o gado para vender mais rápido, né? Então é engordar o bicho mesmo, pode tratar mal ele, pode dar comida que vai inflamar ele, mas não interessa, vai crescer mais rápido. E além disso, então além de você fazer essas monoculturas que destroem o ambiente, esses animais, eles recebem antibióticos e aí começam a criar resistência a antibióticas, em que hoje, já se sabe, 2/3 do antibiótico usado no mundo é para animais. Isso não existe. Então você não precisa fazer isso num animal orgânico que está comendo pasto, etc. E além disso, é o que eu falei, hoje os animais, eles poluem muito o ambiente com os gases do animal, mas principalmente porque eles tomam antibióticos e você desregula a flora intestinal dos animais. Os animais do campo, eles não têm essa emissão de gases como tem os animais confinados. Então você vê que é um círculo vicioso de maldade com bicho, com ambiente, com ser humano. Tá tudo errado. Tudo errado. E aí vem uma dieta que manda você comer carne o tempo todo. Não tem jeito. Você acaba comendo carnes confinadas e você faz mal para toda essa cadeia que eu estou a falar. Não precisa. Você come a planta e de vez em quando come carne. Eu garanto para você que você vai ser mais saudável. E daqui a muito tempo, quando acabar esses modismos de dieta, vocês vão falar. Há muitos anos atrás eu ouvi uma live do Dr. Rodrigo e ele falava exatamente isso. Eu tenho certeza do que eu estou a falar, tá bem, gente? Então parem de seguir dietas dogmáticas, aprendam a comer saudável, aprendam a fazer pratos, aprendam a curtir a sua alimentação. Quando você não tem tempo para isso, é o perfeito. Faça os intervalos de jejum, porque aí tá tudo perfeito. Você vai ter todo o seu corpo otimizado. Certeza absoluta do que eu estou a falar. Eu podia aqui ficar horas falando de fisiologia, podia ficar horas falando de metabolismo, mas isso eu vou falar amanhã na maratona, mais tempo, porque são várias horas de várias aulas, mas é basicamente isso. Um outro detalhe, por exemplo, quando você come muita proteína animal, principalmente nessa mania aí que as pessoas têm de comer comer carnes magras, né? Então, quebrou a integralidade do alimento. É como comer carne, come carne, tá? Pode comer carne com gordura, etc. Como eu falei da carne, não deve exagerar, mas é melhor você comer carne com gordura. Peito de frango light, isso não existe. Isso é assim como eu falo das verduras e legumes, é você quebrar a integralidade do alimento. Você tem que comer a carne inteira. Come um frango caseiro, uma posta de carne, come ela inteira. Porque a gordura, muitas vezes, ela funciona como um buffer da proteína magra. Entendeu, gente? Então é muito importante você comer ela na integralidade. Quando a proteína ela magra, você come em muita quantidade, o que acontece? A proteína ela é um sinalizador de uma via chamada mTOR, que é uma via de proliferação do nosso corpo. E essa via, sendo ativada com grande intensidade o tempo todo, faz com que você aumente a proliferação do seu corpo e aumente o risco de cancros, por exemplo. A gente não quer essa via otimizada o tempo todo, né, ativada o tempo todo. Não, você tem que ter ativação da via mTOR, muito importante para o crescimento do nosso corpo, né, principalmente muscular, pessoas que treinam, etc., ou a criança também. Só que não pode ter ativação dessa via o tempo todo. Ela se equilibra com uma outra via chamada AMPK, que é uma via de reparação e destruição. E essa via você ativa quando você está em jejum. Então, você ativando as duas vias, o seu corpo ele está em equilíbrio. Quando você ativa muito uma via, o seu corpo vai estar em proliferação. E aí, só Deus sabe. Se o seu corpo tem uma tendência a algum tipo de cancro, esse cancro vai se manifestar. É a mesma coisa comer muito açúcar. A insulina, quando você libera o tempo todo, à medida que você faz uma alimentação muito rica em carboidratos, que, aliás,
Atenção que isso é uma coisa muito importante para as pessoas saberem. Não é só o carboidrato que libera insulina. A proteína, principalmente a proteína magra, ela tem capacidade de liberar insulina, principalmente alguns aminoácidos que são esses mais proliferativos. Como, por exemplo, os famosos BCAAs, que é o Branched Chain Aminoácidos, os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, valina e isoleucina. São 3 aminoácidos que têm grande capacidade de liberação de insulina, por isso que o fisiculturista usa para crescer, tá bem? Mas aqui a gente está falando de saúde, ou até de emagrecimento, não é o seu objetivo. Seu objetivo não é proliferar muito. Quando você prolifera demais, você aumenta o risco de cancros. E a proteína magra tem essa capacidade porque ela ativa via mTOR e ativa a produção de insulina. O único macronutriente que praticamente não toca insulina são são as gorduras. Mas ninguém vai ficar comendo gordura pura, né? Porque ninguém come colher de manteiga, né? Todo alimento, né? Tirando os óleos e algumas gorduras, eles têm a proteína e a gordura juntas, né? Você quando come carne, você está comendo as duas coisas. E a proteína tem uma capacidade de liberar insulina. Então, quando você também faz uma dieta cetogênica, saiba que a sua capacidade de sensibilização dos receptores de insulina é muito menor do que quem faz intervalo de jejum. Mesmo que eu faça um intervalo de jejum e coma carboidrato no momento da minha refeição, quando eu faço meu OMAD, uma meal a day, eu estou liberando muito menos insulina do que uma pessoa que está comendo carne de 3 em 3 horas. Deu para entender, gente? É um estímulo proliferativo constante. Não é bom para o nosso corpo. O nosso corpo ele tem que estar em feed and fast. Momentos de alimentação e momentos de jejum. Para você fazer essa reparação. É mesmo isso. Isto é o equilíbrio da vida. Ouça o que eu estou a falar. E por que aconteceu isso? Por que este é o atual equilíbrio da vida? Por que isso é natural? Porque isso é um processo evolutivo. É o processo que o ser humano desenvolveu num mundo hostil, de escassez, nos últimos bilhões de anos. É só isso. Ele sempre teve que se adaptar a um mundo assim. Então ele foi se adaptando. Quando entrou a carne animal, quando ele descobriu o fogo, ele viu que aquilo dali é uma alimentação com alta densidade nutricional e calórica. E aí foi e comeu. E o que aconteceu? Não tinha carne o tempo todo. Mas hoje a gente compra no supermercado. Então a gente tem a facilidade de comer o tempo todo. Mas não pode. Aí o jejum vira o antídoto. Porque hoje, no mundo fácil que a gente tem, a atividade física é para quebrar o sedentarismo que a gente tem hoje na nossa vida. Antigamente era necessidade. O jejum é para quebrar essa exposição de comida que a gente tem o tempo todo. Antigamente o jejum não era uma necessidade. Todo mundo fazia jejum porque tinha que fazer. Ninguém tinha comido o tempo todo. Deu para entender? Por isso é que eu falo, né? A linha de tratamento do Dr. Rodrigo, digamos assim, né? O que ele faz, sei o quê? Eu falo, sou ortomolecular em homenagem a meu pai, que foi o que me ensinou isso há mais de 25 anos atrás. Meu primeiro curso de ortomolecular foi em 1994. Meu pai começou a estudar isso em 1980. Então, em homenagem ao meu pai, eu digo que eu sou ortomolecular. Mas se fosse para me definir, eu falei, eu sou médico da conexão com a natureza. Tá? A gente só tem que se reconectar com o que o ser humano sempre foi. É tão simples isso, né? É tão lógico e tão prático, só que é muito barato. O fato de não dar dinheiro para ninguém vai fazer com que você ouça pouco, porque as pessoas falam o que lhes convém, né? Para dar algum retorno financeiro. E tudo isso que eu falo é de graça. Pra vocês terem ideia de uma coisa, deixa eu só ver que horas são aqui. Caraca, eu já tô falando há 40 minutos. E hoje não tinha pergunta, né? Eu já falo. É proteína isolada, como eu falei. Não tem que comer para. Qual é o seu objetivo? Não sei quem falou aqui. Mônica. O seu objetivo de proteína isolada é o quê? Se for emagrecer, você tá fazendo exatamente o contrário, né? Proteína isolada, como eu falei, ela vai estimular insulina e mTOR, são vias de proliferação. Segundo, a proteína isolada, como o nome diz, é uma proteína isolada, ou seja, você quebrou a integralidade dessa proteína. Ela nunca está isolada, não existe proteína isolada na natureza. Eu não sei por que você quer comer proteína isolada. Você coma proteína, né? Como o post que eu botei hoje. Coma muitos verdes, muitos legumes, muitas verduras. Tudo isso tem proteína. De vez em quando coma proteína animal. Diminui a sua chance de ter carências nutricionais, principalmente de ferro, vitamina B12, zinco, ômega 3. Né? Com a proteína você tem menos chance. Porque você fala assim, mas eu já vi o orangotango. E o orangotango é muito forte, o elefante é muito forte. Pois é, só que eles passam o dia inteiro comendo verdes. Eles passam o dia inteiro comendo. São toneladas de comida. Você não vai fazer isso, até porque isso não é bom. Você ficar o tempo todo comendo. Então, você de vez em quando pode comer uma proteína animal, mas a base da sua alimentação nas suas refeições
é de verdes. E aí você pode até comer um pouquinho mais do que você gostaria, porque esse verde ele está funcionando ali como um remédio, né? Quando Hipócrates falava, deixe que seu alimento seja o seu remédio, ele estava dizendo justamente isso. Aquele alimento ali, ele é um remédio, ele é uma dádiva, tá bem? Agora, quando você abre um pacotinho de não sei o quê, aquilo dali nem é alimento e nem é remédio. Aí é aquela frase que eu falo, né? Eu completei a fase de Hipócrates com muito pouca humildade, completei a fase dele falando assim, ele fala, deixe que seu alimento seja o seu remédio. Eu completo falando assim, e não deixe que o produto processado seja o seu veneno. Isso é o complemento da frase de Hipócrates, porque não existe alimento ruim, existe alimento processado. Ponto. É tão simples quanto isso. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Porque como feijão, fico com a dor de cabeça. Pois é, então você tem que ver a origem do seu feijão, você tem que ver a forma de preparo que você faz o feijão, né? Para tirar, às vezes você tem mais sensibilidade a lectinas. Você tem que comer aos poucos, né? Você pode iniciar com outras leguminosas, né? Que todas as leguminosas são uma dádiva, por isso é que eu falo da paleolítica, que não tem lógica, né? Porque você não pode tirar leguminosa da sua alimentação. Vai ler os estudos sobre o poder nutricional das lentilhas, né? Mesmo as favas, aqui em Portugal tem muitas favas, excelente alimento, as ervilhas, até os tremoços, né? Os grão de bico, são alimentos fáceis de fazer, né? Você faz um grão de bico rápido, a Suzana faz muito hummus, que é maravilhoso, fica uma delícia, hummus com limão, cebola. Pô, isso é uma pastinha, um tempero fantástico, você come com palitinho de abobrinha e fica uma delícia. Mas enfim, eu ia falar uma coisa, esqueci. Eu tava falando do que a gente fala, né? Que os hábitos, o que a gente fala, as pessoas não ouvem, né? Você fica ouvindo o tempo todo informação com conflito de interesse, né? Dado principalmente pela indústria que quer vender comida. Então, como a gente fala uma coisa que é de graça, ninguém ganha nada com isso, você ouve muito pouco, né? Eu tenho que falar, explicar e dar a lógica do que eu tô a falar. Porque se eu só falar, né? A pessoa fala assim, não pode ser isso que ele está falando, porque eu ouço exatamente o contrário. Né? Quando eu falo pequeno almoço, é a pior refeição do dia. Você ouve exatamente o contrário. Né? Comer o tempo todo é a pior coisa que você pode fazer para o seu metabolismo. Isto estraga o seu metabolismo, mas aí você ouve exatamente o contrário. Se você parar para pensar, sempre essas orientações têm um conflito de interesse, né? De colocar comida o tempo todo, principalmente comida processada. O que eu falo não dá dinheiro para ninguém. Aí uma das coisas que eu falo muito até no meu curso que eu tenho para médicos, eu falo sobre... Eu tenho uma aula inteira só sobre estresse e cortisol, né? Que a gente fala sobre todos os hormônios, eu e o Dr. Evane Mirpuri, né? Que é minha médica, amiga do coração, uma das médicas que eu mais admiro aqui em Portugal, né? Uma pessoa com a cabeça impressionante e que fala a minha língua. Graças a Deus aqui em Portugal cada vez mais médicos falam nossa língua, no Brasil cada vez mais, mas como eu falei, né? Meu pai já fala isso há mais de 50 anos e eu falo muito isso numa aula de cortisol, que é o seguinte, se você parar para ver o estresse, né, a liberação de cortisol, ele tem 5 antídotos. Né? Um hormônio que a gente libera quando a gente está estressado, e lembrar que o estresse não é só o estresse emocional, eu vou falar sobre estresse na terceira aula da maratona, mas lembrar, né, existe o estresse físico, o estresse químico, o estresse metabólico, tudo isso é estresse no nosso corpo. O nosso corpo entendeu como estresse, e se for uma coisa excessiva e crônica, vai criar excesso de liberação de cortisol, que é um hormônio fantástico, mas quando ele é liberado cronicamente, gera no nosso corpo um estado de resistência cortisólica, igual a resistência insulínica. O seu corpo ele começa a responder pouco ao cortisol, fica liberando cada vez mais e você fica nesse processo. Então o que acontece? O estresse, a liberação de cortisol, tem 5 hormônios que são como se fossem os antídotos do cortisol. Você tem 5 hormônios do seu corpo que são antídotos do cortisol. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é exatamente isso. Esses 5 hormônios você consegue estimular no seu corpo de graça. E aí por isso que você não ouve sobre essas técnicas. Né? Modular o estresse para a maioria das pessoas é tomar ansiolítico. Quais são as técnicas de você modular esses 5 hormônios? Para terminar essa live, né, essa explicação que eu acho que é muito legal. Todas de graça. Primeiro, pegar sol, vitamina D. É um hormônio que antagoniza o cortisol. É óbvio que a gente sabe disso, né? Quando a gente está na praia, né? Quando a gente, hoje, por exemplo, andei de bicicleta no sol, me senti super bem, super relaxado, tranquilo, etc. A vitamina D, ela modula receptores de cortisol, ela tem um efeito muito importante no antagonismo
das manifestações do cortisol negativas do nosso corpo, né? As positivas não, mas as negativas a vitamina D ajuda. Por isso que quando a gente está de férias ou fim de semana, a gente quer logo correr para a praia porque o estresse durante a semana acabou com a gente. Então, vitamina D, de graça, né? Pegar sol. O DHEA, não sei para quem já ouviu falar desse hormônio de hidroepiandrosterona, é um hormônio que a gente produz na suprarrenal, no mesmo local onde a gente produz o cortisol. Aí a natureza fez isso, ela produziu um hormônio e fez até um antídoto, né, que é o DHEA, de hidroepiandrosterona. No córtex da suprarrenal, a gente tem a zona fasciculata, que produz cortisol, e tem a zona reticular, que produz o DHEA. Esse é o maior antídoto do cortisol, né? Ele tem todos os efeitos antagônicos ao cortisol. O cortisol é imunossupressor, o DHEA é imunoestimulante. O cortisol ele é catabolismo proteico, o DHEA ele é anabolismo proteico, e etc. Todos os efeitos do cortisol, o DHEA faz ao contrário, e ele tem uma capacidade de neutralizar cortisol. O DHEA você aumenta muito com uma atividade física. Fazer atividade física é uma das melhores formas de você otimizar o DHEA no nosso corpo. E a atividade física é de graça, né? A menos que você tá treinando no ginásio, mas ela pode ser de graça. Terceiro hormônio que mais antagoniza o cortisol, qual é? Melatonina. Melatonina é um hormônio que a gente libera à noite, justamente no ciclo circadiano. Quando sobe o cortisol, baixa a melatonina. Quando sobe a melatonina, baixa o cortisol. São outros hormônios antagônicos. E a melatonina é um dos hormônios mais importantes para isso. Como é que você baixa a melatonina? Com o sono, desculpa. Como é que você estimula a melatonina? Com o sono. Então, 3 hormônios. 4 hormônios. Hormônio do crescimento, GH. Hormônio do crescimento, como eu falo muito nas lives, eu vou falar muito na aula de quarta-feira, terceira aula do mês. Ele é liberado com o jejum. O jejum é uma das formas mais fáceis de você exponenciar. Eu mostro alguns artigos na maratona que mostram a liberação do hormônio de crescimento, como ela aumenta nas pessoas quando estão fazendo jejum. Assim que você se alimenta, o hormônio de crescimento ele cai. Ele faz picos ao longo do dia quando você está em jejum. Quando você se alimenta, você só faz pico à noite, que é o momento que você está em jejum. Ou seja, jejum está diretamente relacionado com a produção de hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento está inversamente relacionado com a produção de cortisol. Por isso que a gente libera à noite, né? Quando o nosso nível de cortisol está mais baixo. Então também são hormônios antagônicos. Como é que você libera o hormônio de crescimento? Como eu falei, jejum. E o jejum é o quê? De graça. E o quinto hormônio, esse é talvez um dos mais importantes, ocitocina. Ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio do convívio, o hormônio da relação, o hormônio do abraço. A ocitocina é talvez o maior inibidor da produção de cortisol. É o hormônio que a gente libera no convívio social, quando você abraça alguém, quando você tem relação sexual com alguém, quando você está em contato com seus animais. A ocitocina, né, esse hormônio da relação, do convívio social, é um hormônio que aumenta muito nas pessoas que têm comunidades, né, que vivem em comunidades, que você se sente, pertence a um grupo, como eu falei, e quando você aumenta muito a ocitocina ao longo da sua vida, você aumenta a sua longevidade porque diminui, modula os níveis de cortisol. Então você viu, convívio social e abraçar uma pessoa, isso é de graça. Então eu acabei de falar 5 hormônios que são gratuitos e que fazem você modular os seus níveis de cortisol. Você não ouve falar sobre isso porque isso não dá dinheiro para ninguém. Né? Que nem eu falo para meus pacientes, muitas vezes eu pego lá os pacientes com níveis de ferro muito altos no sangue, comedores de carne, que eu tenho que orientar para diminuir, né? Mais uma vez, aí, começando a live, né? Você fazendo dieta cetogênica, comendo carne todos os dias, principalmente o homem que não menstrua, ele começa a aumentar muito a concentração de ferro no corpo, o ferro oxida a partir de uma reação chamada reação de Fenton e cria radicais livres poderosíssimos para destruir o seu corpo. Então existe uma técnica de você diminuir isso, além de diminuir a ingesta de carne animal. Sabe qual é? A última dica para terminar essa live, para todo mundo que me acompanha até o final, chama-se doar sangue. E sabe por que você não ouve muito só falar sobre doar sangue? Porque doar sangue é de graça. Então isso também ajuda a você a ter longevidade saudável e nivelar os níveis, as concentrações de metais pesados no seu corpo. Edilcinha, olha, minha colega de faculdade. Tudo bem, Edilcinha? Então, eu estava falando sobre... doar sangue. Gente, ajuda o ambiente. Notou que tudo que eu falo, além de ser de graça, ajuda a nosso mundo, ajuda o ambiente. E no caso de doar sangue, ajuda o outro, ajuda o próximo. Eu, de 3 em 3 meses, dou sangue porque eu sei que eu estou ajudando outras pessoas e estou me ajudando, né? Porque o meu corpo, ele tá... Doar sangue é mais ou menos como se você levar seu carro para revisão. A primeira coisa que ele faz, ele tira o óleo, né? Joga o óleo sujo, depois fecha e coloca o óleo novo.
Então, você quando doa sangue, você mais ou menos faz isso no seu corpo, você elimina excesso de ferro e outros metais pesados e detritos no seu sangue, depois seu sangue produz um corpo novo, um sangue novo, tá bem? Então, se você tem condições de doar sangue, se você pode, se você não pode por algum motivo, paciência, mas se você pode, principalmente homens, comedores de carne, diminuam a sua ingesta de carne e vão doar sangue regularmente. Você ajuda o mundo, né? E mulheres na fase sexual, né, reprodutiva, tem que ter cuidado, porque é menstruação, mulher normalmente tem um ferro mais baixo. Então tem que ter cuidado, mas normalmente na avaliação eles até nem deixam doar. Mas, e aí, isso é um dos motivos, inclusive, que existem mais mulheres do que homens viúvos, né? Se você vê, tem muito mais viúva no mundo do que viúva. Eu acho que é uma relação de 5-1, porque a mulher doa sangue ao longo da vida, querendo ou não, todos os meses, né? E o homem não faz isso, acaba acumulando muito ferro, tendo essa reação de Fenton que eu falei e se oxidando mais rápido. Gente, espero ter... Olá, Zezita. Olha minha tia aí me elogiando. Hoje eu passei a tarde comendo frutas do quintal dela, que eu falo, isso não tem preço, né? Comi ameixa, comi pera, comi maçã, comi, sei lá, comi um monte de fruta, fiz limão. É o contato que eu falo com a natureza, gente. Não existe nada mais gostoso que você ir no pé de uma fruta e comer uma fruta do pé, né? Com aqueles fitoquímicos, com aquela... Aí vem alguém me falar que fruta engorda, fruta faz mal. Gente, pelo amor de Deus, eu falei, se você fizer esse tipo de alimentação que eu acabei de falar, os intervalos de jejum e uma alimentação plant-based em que você inclui essa fruta natural, orgânica, com certeza você vai viver muitos anos nessa vida. Faz a regrinha dos 5 que eu falei para modular o seu estresse, tá bem? E é isso. Beijão, gente. Obrigado por tudo. Boa semana para todo mundo. Vou me despedindo aqui porque daqui a pouco eu tenho que dormir, que amanhã eu trabalho. E até domingo que vem. Não se esqueçam, todo mundo amanhã, encontro marcado, né, na primeira aula da Maratona de Emagrecimento Saudável. São 4 aulas, né? Se quem não se inscreveu vai se inscrever. E eu vou estar lá, né, com essa disposição, essa energia toda, quase sem voz. Mas não vejo a hora de seja maratona. Obrigado, Stella. Beijinho, tá bem, gente? Boa noite. Desculpa eu não ter respondido pergunta, acabei falando pra caramba e pronto, foi assim. Tchau, gente. Beijinho.